Noite, família Redenção Cristã. Nós estamos aqui nessa noite para mais uma live onde nós vamos falar de um assunto muito pertinente, um assunto muito impactante que eu creio que vai alcançar a sua vida. Nós vamos estar aqui compartilhando sobre o assunto obediência, a característica de um discípulo. Mas antes de nós adentrarmos nesses assuntos, nessa característica que um discípulo tem que levar na sua vida, eu quero apresentar os meus irmãos que estão aqui comigo, o irmão Alex e o irmão Anderson. Eu quero que ele também dê uma saudação para você que está aí de casa. Graça e paz, família, boa noite. Nosso intuito hoje é contribuir para crescimento não somente nosso, mas também de vocês. Espero que a gente possa fazer isso com excelência. Amém? Graça e paz, família Redenção, boa noite. É uma imensa alegria estarmos aqui neste momento, no compartilhar da palavra do Senhor, e que ela possa alcançar o nosso interior e fazer grandes mudanças, para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. Bem, então, como eu disse no início, eu quero compartilhar com você de casa, com meus irmãos que aqui estão, falando com você sobre esse assunto obediência. A obediência, a característica de um discípulo. E antes de nós entrarmos, eu queria que o nosso irmão Anderson lesse o texto de João 14:15 para nós, Anderson, por Amém. favor. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amas, guardai os meus mandamentos. Olha que maravilha, né? Se me amam, guardam os meus mandamentos. Então eu quero iniciar essa live dizendo que a obediência é o primeiro distintivo ou a primeira característica de um discípulo. Ou seja, para você que está de casa, a obediência é a única resposta aceitável para demonstrarmos o nosso amor por Deus. E logo de início eu queria afirmar essa frase que eu trouxe, que a obediência é a única resposta aceitável, né, para demonstrarmos esse amor a Deus e a Jesus. Olha o que diz João 14:21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a cada um deles. Que palavra forte, né? Que palavra abençoadora. Então nós vimos aqui que a Bíblia ela nos mostra que somente os que obedecem à palavra de Deus demonstram esse amor. Somente os que obedecem à palavra de Deus, eles vão demonstrar esse grande amor por Deus. Vão demonstrar esse amor pelo aquele sacrifício feito na cruz do Calvário, por mim e por você. Então eu queria, já para iniciar, deixar o nosso irmão Alex compartilhar. Alex, compartilha conosco aí, compartilha com os irmãos de casa um pouco sobre esse distintivo, que é a característica do discípulo, ou seja, essa marca que o discípulo tem que carregar nele, que é a obediência. Fala um pouco para nós sobre isso. Eu vejo que a questão do discipulado no Antigo Oriente, ela é muito mais viva, já é milenar. Para nós, a palavra discipulado, eu acho que essa era está conseguindo sedimentar isso, né? Conseguindo enraizar isso. Então, antigamente, isso era lá para os povos mais antigos, é muito mais forte e é muito mais cultural, né? Para a gente falar sobre discipulado, sobre obediência, né? Sobre você estar debaixo de uma direção de alguém, ainda causa um pouco de medo, de estranheza, né? De dificuldade. Mas na questão da obediência, eu, eu diria que a obediência é um lugar seguro. Porque, a exemplo, nós somos pais e quando a gente dá uma orientação aos nossos filhos, é justamente para colocá-los em segurança. Nunca é para expor eles a uma situação de medo, de fragilidade, em que eles possam se dar mal. Então, a obediência eu vejo como um lugar de segurança, é um lugar seguro. É aquele lugar que eu falo assim: eu obedeço a Cristo e eu estou num lugar onde eu tô guardado, né? Sim. Porém, isso não significa que a gente vai estar guardado
de tudo. Sim, Algumas coisas vai acontecer com a gente, né? exato. E acredito que isso também é um teste à nossa obediência, à nossa devoção, ao nosso amor. É como a gente dizer hoje que ama as nossas esposas e aconteceu alguma situação em que você tem que se posicionar em amor, em obediência ao teu relacionamento, à tua aliança. Eu vejo que a obediência, eu diria hoje que é um lugar de segurança. Isso não significa que nesse lugar de segurança você está isento de tudo, de todo Sim, mal, Exatamente. de toda dificuldade, muito pelo contrário. E esse lugar vai te promover a um outro lugar. Exatamente. É um lugar de promoção, eu diria assim. A Sim, sim. obediência é um lugar de promoção. É maravilhoso isso que ele está falando, porque eu entendi assim, né, Alex? A obediência, como esse lugar de segurança, é um lugar também que Deus nos proporcionou para um crescimento, para um progresso. Não é algo que vai te expor de uma forma aonde vai denegrir a sua imagem, né? Esse discipulado, essa característica, essa obediência que o discípulo tem que ter, não é algo para te expor, é algo para te guardar, é algo para te fazer crescer. Então isso é muito importante que você colocou. Fala um pouco para nós, irmão Anderson, essa questão do distintivo do discípulo, da obediência. Concordância aqui com o que o Alex falou e trouxe para nós, né? Muito bem, a importância de nós entendermos esse distintivo, né? Onde ali você, primeiramente, como discípulo, você precisa reconhecer o seu discipulador. E quando você começa a reconhecer o seu discipulador, você vai vendo as características que ele tem. Então, mediante essas características, ela vai forjando em você esse desejo de se tornar não só um discípulo, mas também mais à frente se tornar um discipulador, onde você vai ali, né, conhecer um outro irmão, ou você vai conhecer uma outra irmã, e aquele desejo ali que o seu discipulador ele colocou dentro de você como uma semente, né, ele vai crescer e aí vai alcançar outras vidas, esse desejo de discipular outras pessoas. Né, ele falou algo aqui muito interessante, né, do filho. Aí meu filho teve a oportunidade de trazer a palavra, graças a Deus. E aí a minha cunhada Thailene falou assim: Nossa, o Juninho parece tanto com você, né? Olha só. Então são essas características que o filho ele vai adquirindo no seu crescimento, né? Como um pai que está ali discipulando, orientando, dizendo: Meu filho, não vai por aqui, isso aqui não pode, isso daqui pode. Então ele vai tomando a forma, né, do seu pai. Então precisa ser nessa forma, na vida a qual estamos vivendo neste momento, como servo, primeiramente, de Cristo, como filho do Deus Altíssimo, né? A gente buscar essa característica de Cristo, para que outras vidas possam ver em nós o amor que o Senhor tem derramado dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E aí os nossos comportamentos, naturalmente, ele vai mudando e vai contagiando o nosso vizinho, a nossa vizinha, o nosso irmão no trabalho. Sim. E isso aí faz com que essa característica do discípulo, esse distintivo, ela seja latente. Jesus, que me discipula. Ô, Glória, antes de nós falarmos ainda sobre a obediência, esse distintivo que é a marca do discípulo, quero convidar você que está nos assistindo nessa noite, deixar o seu like aí, nos fortalecer aí. Tem duas mãozinhas, tem uma para baixo e uma para cima. Deixe seu like nessa para cima aí, fortaleça o nosso canal, porque você dando like de joia assim, ó, para cima, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar muito mais vida. O canal vai crescer, né? E as vidas vão ser muito alcançadas, vamos ter o poder de alcançar mais vidas. Então, deixe seu like aí para nós aí, fortaleça o nosso canal aí, falou? E voltando aqui, né, para nós não nos perdermos, obedecer a marca do discípulo. Isso falou muito comigo porque a palavra de Deus ela diz assim, que obedecer é prova de quê? É prova de amor. Então isso mexe muito comigo, porque se nós temos que carregar essa marca, que é o distintivo, ou o primeiro distintivo, que é a obediência,
que faz a diferença, né, do discípulo, ou seja, a obediência ela vai mostrar a diferença de quem serve e de quem não serve. Isso aí. A obediência ela vai mostrar a diferença de quem ama e de quem não ama. Ou seja, essa obediência que já foi nos dada aqui através da palavra, porque às vezes nós também, raciocina comigo, Alex e Anderson, muitas das vezes nós queremos que, é como o nosso filho, vou pegar o exemplo, queremos que o nosso filho obedeça a nós, queremos que o nosso filho seja obediente aos pais, mas muitas das vezes não os ensinamos como ele tem que fazer para obedecer. Não revelamos. Nós vamos chegar lá, não revelamos aquilo que nós queremos para que essa obediência chegue até ele. O que você tá falando, a gente tem muito hábito de associar amor ao sentimento. Sentimento. Se a gente trocar a palavra amor por respeito, você obedece por respeito. E o respeito ele não está atrelado ao sentimento, ele está atrelado mais a algo que eu sei que tem que fazer e eu vou fazer o correto. Exatamente. Né? Então, assim, se você trocar o amor pelo respeito, vai dar no mesmo. Porque, às vezes, a pessoa não faz porque, eu não senti. Né? E não é... O Vinícius falou isso numa última live, Sim. na última live dele, que não é a questão de sentir, é ter que fazer, né? Sim. E o respeito, eu sei qual é o correto, então eu vou fazer o correto. Né? Se a gente trocar, o amor nada mais é do que o respeito. E a gente fala de amor numa questão de sentimento, de precisar sentir para obedecer, para fazer, Exato. e não tá por aí, né? Não está atrelado a Não isso. está atrelado a isso. E conforme você trouxe essa questão do ensino, aqui João 5, versículo 20, diz muito sobre isso, que diz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Então, o que quer dizer? Se o Pai, que é o nosso Pai, ele ensinou o Filho, que é Jesus, então nós precisamos seguir essa mesma linha de raciocínio. Porque se nós não mostrarmos o caminho para eles, como devem fazer como discípulo, quando estamos discipulando, o presbítero Wilton, ele é o meu discipulador. Se ele não me disser como que eu preciso fazer para mim poder discipular, como que eu vou saber discipular? Exatamente. Eu vou chegar perto do meu discipulador e vou dar o que para ele? Se eu não estou recebendo as orientações corretas do reino, através da vida do presbítero Hilton. Então, eu vejo por esse lado, né? Eu preciso, primeiramente, entender que eu preciso ensinar aquela pessoa, nem que seja beber um copo d'água, porque muitas das vezes, quando a pessoa vai beber um copo d'água, se ela beber um copo d'água direto, ela pode se engasgar. Mas se ela beber um copo d'água pausadamente, ela não vai ter dificuldade nenhuma para beber um copo d'água. São as coisas simples da vida, né, que nós precisamos ensinar. Exatamente. Nós somos eternos discípulos em construção. Né? E quando você lê esse versículo de João, eu acho interessante que Jesus está falando isso de alguém que agora é homem carnal. Exatamente. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas Sim. situações que nós. E o Tá aí de que casa. o apóstolo Paulo fala? Que antes a si mesmo se esvaziou, não tendo usurpação ser igual a Deus. Né? Isso. Então ele se esvazia, é igual a nós. Só que aí é uma pessoa que eu acho que ela está um pouco esquecida na igreja. Exatamente. Não é muito falada. A pessoa do Espírito Santo. Sim. Então, é a pessoa do Espírito Santo que dá a completude na obra, Isso. tendo a ação do Pai, do envio, tendo a ação do Filho no envio, agora tendo a ação do Espírito a conduzir esse Filho ao caminho que tem que ir. Porque tamanha é a sede do Espírito que assim que Jesus é batizado, o Espírito o conduz ao deserto. Exatamente. Ele não, entendeu? Exato. O que Jesus passa no decorrer todo do seu ministério, eu vejo a pessoa do Espírito atuando.
Sim. E a gente, quando fala do Espírito Santo, a gente fala de um Jesus assunto aos céus, e em poucos dias já tinha Estevão sendo apedrejado Sim. e querendo esse evangelho a todo custo. Mas por que esse Estevão estava sendo apedrejado? Porque estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então é impossível a gente hoje estar sendo discípulo ou fazer Vou fazer discípulo discípulo. sem a pessoa do Espírito Sem a Santo. pessoa do Espírito Santo. Você vai chegar pro cara, ele saiu das drogas, você vai dizer para ele, você não pode voltar. Mas quando a pessoa do Espírito Santo atua nele, é diferente. Porque é essa pessoa que vai quebrar todo o sofisma, toda a fortaleza, toda a prisão de Sim. mente, vai quebrar E todas convence, né? Convence. Vai convencer o homem. Convencer o homem. Então eu entendo, né? Você de casa está ficando maravilhoso. Eu acho que, eu creio, eu acho não, eu penso, achar é dúvida. Eu penso que essa palavra está alcançando seu coração. Então, dentro da palavra dos meus irmãos que aqui estão, eu entendo que para se carregar ou se obter essa característica que é a obediência, é preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. Até porque Osés fala isso, né? Andamos, né, e prossigamos, Conheçamos e prossigamos. Ou seja, não basta só conhecer. Não. Continua. Continua. Que aí entra a obediência. Mas o que eu quero dizer é isso, Alex. Porque é preciso conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, de fato, nós vamos viver de modo ou de forma que agrade a Deus. Porque, veja bem, voltando um pouquinho no meio do que nós iniciamos, eu quero a obediência do Alex. Eu sou o discipulador do Anderson, eu quero a obediência dele. Mas eu preciso revelar para ele o desejo do meu coração. O que eu quero que ele faça. E isso foi o que Deus fez. Ele pediu obediência, mas ele falou aqui ó, antes, ó, eu vou revelar a minha vontade para vocês. Meu desejo, os meus mandamentos. A forma que eu quero que vocês se comportem. Vai, depois eu Tem completo. um livro do John Piper que eu estou atrás, que são Os Prazeres de Deus. Os prazeres de Deus. Eu estou atrás para ler, porque é justamente isso. O que o pai quer? O que o pai quer? A gente está muito preocupado no que a gente quer, no que a gente sonha, no que a gente planeja, no que a gente vai fazer para poder sustentar a família, enfim, a gente tem nossos sonhos. Mas o que o pai quer? O que ele almeja? Exatamente. O que ele está pensando para essa geração? Eu não estou nesse período da história aqui à toa. Tudo tem um propósito. Sim. Se é um Deus que faz tudo orquestrado e com propósito, qual o meu propósito? Sim. Qual o meu propósito? Que ele está dizendo, fui alcançado pelo amor de Cristo, pela graça do Senhor. E agora, o que eu quero viver? Os meus sonhos ou os sonhos de Deus? Sim. O que eu estou vivendo? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Ide e faz, conforme você falou. Sim. Os planos do Senhor. Ide e fazer discípulos. Os mandamentos, as ordens, né? As ordens. Estão Isso inseridas aí. ali Estão o inseridas. desejo do coração Desejo dele. do coração Eu do gosto Pai. até de usar o que o Elias usou na última live, que eu achei bem interessante, que pouco a gente fala, é indo e fazendo. Indo e fazendo, né? Uhum. Eu costumo usar um trocadilho, né? Hoje mudou esse texto. Não é ide, né? A igreja está usando vinde. Porque aí desobedece, né? Porque se a ordem é ir, né? Um imperativo, Sim, sim. estou usando muito o vinde. Uhum. Desobedecendo aquilo que Deus colocou como ordem, como desejo do seu coração. E então eu entendi o quê? Que só através da palavra que vamos ser instruídos e capacitados a obedecer. Olha só esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que diz assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, olha só, quando ele nos pediu obediência, ele revelou o desejo dele, através da palavra. Ele mostrou para nós o que ele queria, ou o que ele quer. Então, agora, cabe a nossa decisão, né, de obedecer ou desobedecer. Porque tudo tem uma consequência. Tudo vai ter um preço a ser pago. Se eu obedeço, tem um preço
a obediência. Se eu desobedeço, tem um preço na desobediência. Então, Deus não seria injusto de querer algo de nós, como a obediência, que é a característica que ele enxertou no discípulo, para diferenciar o discípulo dele, né? Ou seja, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, ou seja, isso é a maior prova de amor e obediência que uma pessoa pode dar por todo o sacrifício feito na cruz do Calvário. E eu chego a essa conclusão: Deus não ia ser injusto de pegar você e falar assim, ó, por imposição, obedece, mas sem revelar o desejo do coração. É como um pai, eu volto a dizer, que tem um filho de 5 anos, o Wilton, que vos fala, e quer do Gabriel algo, mas sem explicar para ele o desejo do meu coração. Ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir obedecer, ele não vai conseguir amar se eu não revelar o meu coração para ele. Vocês estão me entendendo? E é aqui que eu chego. Uma pergunta para vocês. Eu quero entrar aqui dizendo assim: o que se faz necessário para conhecer a palavra de Deus, para que haja essa obediência em nós? O que é necessário através da palavra para que haja essa obediência em nós? Hilton, isso só voltando um pouquinho para entrar na pergunta, eu vejo que a questão do discipulado é um convite a voltar à matriz inicial. Muito bom. A matriz inicial, a gente vê um Deus descendo no fim do dia. Sim. E se encontrando com Adão. Meu Deus. Eu acredito que esse momento é um momento de ensino, de orientação, de conversa, de um bate-papo. Exatamente. E o discipulado a gente tem isso. E o que acontece? Você hoje chegou na igreja, viveu uma vida sem nenhum tipo de orientação, talvez de pai e mãe, ou talvez até viveu uma Sim. vida de orientação, mas não uma vida de orientação pautada na palavra. Sim. E o discipulado nada mais é o quê? Pegar essas fortalezas que estão aí dentro Sim. e ele abalar isso e te mostrar a luz da palavra que isso não é base para nada. Entendeu? E te fundamentar na palavra. Então eu vejo que o discipulado é um convite voltar à matriz inicial. E qual é a nossa matriz inicial? É em Deus, e por causa do pecado a gente foi destruído. Instituído da glória. E quando a gente consegue voltar à matriz inicial, aí a gente conhece a matriz inicial e o Deus da matriz inicial, a gente consegue obedecer. Exatamente. Porque não faz sentido eu obedecer a quem eu não conheço. Exatamente. Verdade. Eu não te conheço, para que eu vou te obedecer? Entendeu? Eu não sei qual é. Ou então, ainda que eu te conheça de ouvir, De ouvir falar. como de Jó, Como o Jó diz, né? É. Agora os meus olhos te veem, ou seja, agora faz sentido eu te obedecer. Exato. Porque eu sei, eu não só te conheço de ouvir falar, mas eu sei o que você quer. Você quer. Eu sei que quando a gente sentar à mesa, você toma um café com leite, você não toma um café com leite. Exatamente. Eu sei que você gosta do pão com queijo, você não gosta só do pão com manteiga. Entendeu? Então é diferente. Exatamente. Vocês estão entendendo? De casa está sendo alcançado que se faz necessário, você que quer que teu filho ou alguém que você esteja discipulando, né, alguém que você esteja se relacionando, você requer dessa pessoa uma obediência. Talvez você que seja uma autoridade requer de alguém uma obediência debaixo da sua autoridade. Se faz necessário revelar o coração, o desejo do que você tem para que essa pessoa possa se sentir segura em obedecer aqueles mandamentos ou aquelas questões que você entende que tem que ser respeitada. Fala um pouco para a gente, Anderson, dessa questão de conhecer a palavra de Deus para que haja obediência. É o principal, né? Se, conforme o Alex falou aqui muito bem, com grande propriedade, eu preciso conhecer. E como que eu vou conhecer a palavra de Deus? Meditando nela, lendo, buscando, porque se eu não fizer isso, eu não vou conhecer. Não tem, meu irmão, minha irmã, não tem como conhecer a Deus, se tornar íntimo de Deus, sem meditar na palavra do Senhor. E aqui, já foi até lido, vou ler de novo aqui, porque está falando muito aqui ao meu coração, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai.
E eu, essa aqui é o final que é o mais impactante. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, para mim poder conhecer, né, melhor o sentido da obediência, a importância da obediência, de obedecer às autoridades, de obedecer o meu pai e a minha mãe, e de não só ouvir, conforme diz em Tiago, mas o principal, eu preciso praticar. Porque eu posso obedecer muitas das vezes por conveniência. Você pode me dar uma ordem aqui e falar, ó, você precisa ligar para o Adriano. Uhum. Mas eu posso muito bem chegar em casa e não fazer. E não Eu posso obedecer. e não obedecer isso. Eu posso chegar assim, não, tá bom, vou ligar sim, pode deixar Sim, agora. sim, sim. Quando chegar em casa, eu vou ligar. Porque eu tô Jesus sendo fala sobre isso, sobre os dois filhos. os dois filhos. Justamente isso. Só por conveniência. Só para ficar bem na fita com você. Sim. Mas na verdade. Isso não é o eu desejo sei- do meu Não é o coração. desejo do meu coração. Mas na verdade, a minha Bíblia, ela sempre se encontra aqui, na cabeceira da minha cama Exatamente. fechada. Como que eu vou conhecer a Deus Exatamente. se eu não faço a vontade do Pai? Isso aí. Exatamente. Então, ou seja, e qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Você só encontra qual é a vontade do Pai. O Anderson falou. O Alex está dando para a gente aqui vários spoilers, né? Dessa situação. E nós podemos entender qual é a vontade do Pai. Você já parou aí de casa, já abriu a Bíblia, não para deixar ela aberta lá na cabeceira da sua cama, você já abriu ela para poder estudar. Porque você só vai conhecer a vontade do Pai quando você estudar minuciosamente. A palavra de Deus, eu costumo dizer que se você só lê ela como um livro normal, ela não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Você tem que se dedicar, se aprofundar e entender a vontade de Deus. E eu quero deixar um texto que anuncia uma das vontades de Deus para nós. Olha só, qual é a vontade de Deus? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro ou como discípulo, né? Que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso me chamou a atenção, porque nós estamos falando de obediência. E eu só vou conseguir obedecer se eu me apresentar como um discípulo aprovado, que maneja bem a palavra. É só através de um bom estudo, né, de um profundo estudo da palavra que eu vou conseguir entender a vontade e o desejo do coração de Deus. Fala pra gente, Alex, um pouco dessa questão da vontade e o desejo do coração de Deus. Quando você fala isso, eu lembro que quando uma das primeiras pregações de Pedro, ele vem usar uma fala do profeta menor, aqui me fugiu qual profeta, e naqueles dias eu restaurarei o tabernáculo de Davi que estava caído, Meu Deus. né? E eu levantarei de suas ruínas e coisa e tal. Então, a gente vê fariseus muito mergulhados na palavra e nos ensinamentos, mas não com uma vivência. E Jesus, ele, nessa questão do discipulado, ele vem fazer o seguinte: eu vou pegar o teu conhecimento que você tem a meu respeito, agora eu vou começar a podar isso. Ó, isso aqui você tira, isso aqui você tira, isso aqui você tira, né? Como foi o jovem rico. Sim. Ele não pediu para o cara ficar pobre. Hum. Ele não pediu para o cara ficar pobre. Não. A gente vê Abraão e Ló, e Abraão, ele está muito tranquilo. Ló, escolhe para onde você vai. Para onde Escolhe você pra onde for, você eu vou vai. para o outro lado. Porque Exatamente. Abraão entendia o seguinte: a riqueza não estava na terra. O que estava de riqueza estava sobre mim. Exatamente. Então, onde eu estivesse, eu teria. Também. Então, com o jovem rico, ou seja, cara, se você vender tudo que você tem hoje, quem me diz que você não pode recuperar amanhã o dobro? Exatamente. Eu só quero que hoje você venda tudo que tem. Exatamente. Né? Jesus não está pedindo para ele ficar pobre. Ele só está pedindo para abrir mão por um Para abrir mão. Abrir mão daquilo que estava naquele preso no seu momento- coração. Exatamente. Cara, tu é excelente, tu é top. Mas só isso aqui que tá te segurando. Se Exatamente. tu abrir mão disso, mano, tu vai deixar muitos dos meus discípulos aqui no chinelo. E o que você está falando, Isso ó, aí. você guarda os mandamentos, ok? Jesus, entre linhas, né? Você guarda os mandamentos, ok,
Você Tá. tá fazendo tudo certinho, ok, mas Uma coisa esse lhe teu falta. Deus não deixa você se aproximar de mim. Você entende isso? Você não consegue se aproximar de mim porque esse teu Deus, essa prisão que você arranjou para dentro de você, não te deixa dar um passo à frente. Porque o que era a prisão dele? Vai, vende o que tem E e dá aos pobres. Compartilha isso. Não fica guardado só para você, não. Nós estamos falando, né? Obedece o que eu estou pedindo para você fazer. Mas qual foi a postura dele? Acredito que não teve nem fala, né? A questão foi que ele se se entristeceu. entristeceu e Jesus o amou da mesma forma. Sim. E daí nós nunca mais ouvimos falar do jovem rico na palavra de Deus, irmãos. E isso que é mais triste. Porque as oportunidades, elas estão sendo sempre dadas por Deus para nós. A Bíblia ela já está bem revelada. O coração de Deus está bem dilatado, aberto para nós. Mas nós, pela questão de decidir, muitas das vezes, não obedecer, deixamos de lado toda a riqueza que tem preparada para cada um de nós. E dentro do que você falou sobre vontade de Deus, ali Jesus manifesta a vontade dele, do coração dele para aquele jovem. Exatamente. A minha vontade é que você abra mão da sua riqueza. Minha Para você vontade. andar ao meu lado. Exatamente. Isso. E eu torno a dizer, né? Estou até sendo redundante. Ele não pediu para ele ficar pobre. Não. Abre mão por enquanto, né? Abre mão aqui. Quem sabe mais tarde você vai. Até porque Jesus ele tinha pessoas que investiam no ministério dele. Sim. Entendeu? Sim. Jesus não olhou aquele homem como um grande investidor no seu ministério. Exatamente. Jesus olhou para o coração dele e falou: cara, só falta isso. Só falta Só isso. falta isso. Eu estou te revelando a minha vontade. A minha vontade é essa. Se você obedecer, você vai estar num lugar seguro. E nesse lugar seguro você vai prosperar. Ei, só falta isso. Só falta isso para você prosperar, meu irmão, minha irmã. A palavra que o Alex lançou é profética. Receba isso aí no celular. Só falta isso. Muitas das vezes nós estamos presos a alguma coisa e deixamos de obedecer. Mas a palavra profética que desceu do alto, através da vida do Alex, o que está descendo através das nossas vidas aqui, só falta isso. Então, Eu vou receber. Receber. Só vem. olha, recebe você de casa. Então, nós estamos chegando aqui aos 10 minutos finais. Eu entendo que para viver essa obediência, eu coloquei até aqui, é preciso fazer o que o mestre manda. E quem é o mestre? É eu? É o Alex? É o Anderson? O mestre Jesus. É preciso fazer o que o mestre manda. É preciso obedecer os mandamentos do mestre para que nós possamos, de fato, carregar esse distintivo, essa marca, esse diferencial de discípulo. Porque muitas das vezes eu penso que estou sendo discípulo. Eu penso que estou sendo discípulo. Eu penso que estou carregando a marca, esse distintivo de discípulo. Mas muitas das vezes não estou fazendo a vontade de Deus. E Hilton, essa coisa de ler a palavra, né? O Hugo Sim. falou, você falou. Eu vejo hoje a palavra, ela é o nosso espelho. Eu hoje vou colocar ela diante de mim, vou me olhar no espelho. Sim. E o que ela me confronta? Né? Como você levanta pela manhã, você vai ao espelho, opa, preciso pentear o cabelo, para quem tem cabelo, né? Sim. Para quem tem. Preciso fazer isso. Porque é no espelho que você vai ver aquilo que está em você que você não consegue perceber. Exatamente. E a Bíblia é O esse reflexo, né? é o reflexo, é o direcional para o discipulado, é o direcional para a obediência e da forma correta de se obedecer, porque a gente tem vários partidos na época de Jesus, vários movimentos na época de Jesus que queriam o Messias, esperavam pelo Messias, mas não faziam da maneira correta, obediente a Deus. Sim. A ideia era boa, a motivação do coração era boa, mas faltava saber o que estava no coração do Pai. Exatamente. E as escrituras eram usadas como, não, é agora, o tempo é agora, né? Não pode vir
dali ou daqui, o Sim. Salvador tem que vir de lá, de acolá, não sei o quê. E a gente vê, tava tudo na palavra, Tudo tá aqui, Alex. mas somente com uma aproximação com o Pai é que você vai saber de fato qual a vontade dele, qual o querer dele, e de fato parece que as escamas caem dos seus olhos, caramba. É como a gente lê aquele versículo pela 20ª vez, né? Você, Sim, pô, já isso li daí. isso aqui. Aí quando tu lê de novo, tu fala, caramba, está aqui, eu não sabia. Exatamente. Né? Então, essa aproximação da Bíblia, do Pai, né, de saber a sua vontade, e todo o discipulado hoje que a gente faça, ele está pautado na palavra, porque se não tiver Sim. pautado na palavra, eu acho que o primeiro a se revoltar com isso é o pastor João, Exatamente. e com certeza, né? Isso daí. Porque a gente vê, eu já soube de alguns discipulados escandalosos de fazer coisas assim absurdas, Exato. que nada tinha a ver com a palavra. Sim. Né? Então, hoje, tudo que o discípulo precisa fazer, inclusive para obedecer, tem que estar pautado. E eu vejo numa questão, já foi falado aqui, importante para o discípulo, conforme o Ito falou, ele querer ser discípulo. Então, esse querer ser discípulo, meu irmão, minha irmã, para mim também, eu preciso morrer para as minhas convicções, para tudo que eu penso que é certo e que é correto. Eu preciso matar a minha carne diariamente para mim poder ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Seguir as orientações a qual tem sido dada na minha igreja, na nossa igreja, para alcançar essa estatura. Claro que estou um pouquinho distante, né, de varão perfeito, mas Sim. não que não seja impossível. Mas para isso, amadurecimento. Vamos Muito amadurecer. bom. Muito bom. Esse amadurecimento. Então, para isso, eu preciso querer entender que eu preciso matar a minha carne todo dia. Até porque na questão do amadurecimento, o noivo não vem para uma menina, Exatamente. não vem para uma criança, ele vem para uma noiva Uma madura. noiva madura. Isso É daí. isso que importa. Porque a perfeição, a gente não vai conseguir obter. Nós vamos conseguir ser perfeitos, amadurecidos, através de Cristo. Isso daí. E através de Cristo, você tem que conhecer a palavra. Então, eu quero aqui deixar para os irmãos que estão em casa, a família Redenção, para aqueles que vão nos assistir, esse seguinte texto. A gente tem 5 minutos finais, 4 provavelmente, e diz assim o texto. Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 8,31. Vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou você entende? Então, para mim poder obedecer a palavra de Deus, eu preciso conhecê-la, porque vai haver diversas propostas que vão ir de encontro para que você possa desobedecer e não carregue essa marca de um discípulo. Mas aí você vai ter que se mostrar firme para que você possa ser chamado de discípulo, para que você possa ser chamado de discípula. Porque são verdades inegociáveis, né? São verdades inegociáveis. Você vai ter que se permanecer firme nisso. Você vai ter que se decidir para isso. Você vai ter que entender, eu preciso, eu entendo, eu fui capacitado, eu fui restaurado, eu fui liberto, e a palavra me mostra que eu posso ser um discípulo que carrega esse distintivo da obediência. É isso? É. Tem mais alguma coisa para falar, nosso irmão Anderson? Alex, quer dar mais alguma fala? Tem ainda 2 minutinhos aí, antes de terminar. Não, eu achei muito interessante quando você fala da obediência ser um distintivo, né? Um distintivo. A gente vê um distintivo do policial, você sabe que é o policial, ele tem autoridade ali, né? Sim. E o discípulo, tendo esse distintivo, qual a autoridade dele? Porque a gente fala do discipulado, da obediência, mas isso também nos reveste de autoridade. Porque quando você está num lugar e você também tem autoridade sobre aquilo, propriedade para falar, Sim. igual eu falar a respeito de luto sem nunca ter passado por luto. E alguém falar de luto que já passou por luto. Quem tem mais propriedade, quem tem mais
autoridade para falar disso. É quem já passou. É quem já passou. Então, o discípulo que não tem a credencial da obediência, ele não tem autoridade para falar de obediência, nem tem autoridade para ser discípulo. É verdade. Ele acha que está sendo discípulo. Verdade. Né? Só para deixar aqui as considerações aqui finais aqui, para os meus irmãos, né? Ser discípulo não é fácil, mas também não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças, nada disso. É apenas seguir a orientação do seu discipulador, que quer o melhor para você. E o melhor para você é que venhamos, naquele grande dia, ser chamado, seja bem-vindo, Bendito de meu Pai. bendito de meu Oh, Pai. glória. Esse que é o objetivo, tá bom? Fica na paz, uma ótima noite. Então, nós chegamos ao final de mais uma live. Eu acredito que você foi alcançado por essa palavra. Eu acredito que essa palavra, ela está fazendo mudança naquilo que você pensa, naquilo que eu penso. E eu creio que, a partir de hoje, eu determino na minha vida, e espero que você determine na sua, você possa carregar essa marca, esse distintivo, você possa decidir obedecer para que você possa avançar, para que você possa voar nessa questão da eternidade. Essa questão, nós estamos falando da obediência de um discípulo, que é a sua marca, que é o seu diferencial. E eu também quero te convidar, lembrar você da Família Redenção, nossas células quinta-feira que nós temos, tá? As células estão espalhadas nos lares, exceto as dos jovens, que está ali na Rua Maciambu, número 16, que é o nosso projeto Amar. Você encontra os jovens ali, em comunhão, compartilhando a palavra de Deus. Temos algumas aqui das irmãs ainda na igreja também, Avenida Cardoso 395, e as demais espalhadas nos lares. E também não esqueça do nosso culto de domingo. Nós vamos estar aqui domingo, mais uma vez, celebrando o nome do Senhor. Sábado e domingo, né? Glória ao Quente. Opa, olha aí, ele me lembrou. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado às 19 horas e domingo às 10h30 da manhã. Para aqueles que fazem, né, o CTM um pouquinho mais cedo. Então, fique na paz, fique com Deus, e eu creio que você vai ser muito abençoado através dessa palavra. Quer dar mais alguma fala? Final? Amém. Amém? Amém.